E aí, galerinha, quem tá chegando agora aqui no meu canal, corre, dá um like, ok? E te inscreve no meu canal. E a aula de hoje vai ser sobre o quê? Sobre o quê? Intervalos. Então, vamos lá, devagarinho. Denominamos intervalos qualquer subconjunto dos números reais, tá? Então, vamos a um exemplo. Assim, dados dois números reais, qualquer números reais, vamos usar aqui letras para começar. A e B são dois números reais. Com A menor que B, nós temos o quê? O intervalo aberto, tá? Então, vou fazer a representação geométrica do intervalo aberto e a representação algébrica. Então, vamos primeiro na representação geométrica. Olha só, colocamos aqui um traço, como é aberta entre A e B, vou colocar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, o A e o B. Aqui tá a minha representação geométrica do intervalo aberto. Como é que a gente sabe que ele é aberto? Porque as bolinhas são vazias, não são pintadas. Agora, se eu quiser representar este mesmo intervalo, então, algebricamente, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer sempre a mesma coisa, ó. Sempre a mesma coisa, ó. Abre chaves, x pertence aos reais, tal que, para aqui. Olha só, olhando o desenho lá, sei que é intervalo aberto, porque as bolinhas estão abertas. Então, eu vou colocar como se fosse aqui, ó, um X no meio, o A e o B. E vou colocar os sinais, ó, o X tem que ser maior que B, e maior que A e menor que B, ó. Então, X pertence aos reais, tal que A, o X, né, tem que ser maior que A e menor que B. Pronto. Só que podemos também representar de outra forma, que é assim, A e B. Ó, reparem que os colchetes estão virados para fora, que é para significar que é um intervalo aberto. Então, neste caso aqui, o intervalo aberto, o que quer dizer? Que os números que estão, no caso aqui está representando como letras, né? Mas este intervalo representa qualquer número que estiver entre o A e o B. Qualquer número que tiver aqui. Vamos supor que aqui fosse o número 2 e aqui fosse o número, em vez de A e B, que aqui fosse o 2 e aqui fosse o 6. Então, esse intervalo aberto compreende quais números? Os números 3, 4 e 5. Tá? Porque é os números que estão aqui, entre o 2 e o 6. No caso, nós estamos ainda usando letras para representar. Então tá, intervalo fechado, tá? Vamos à representação geométrica. Tá bem torto isso aqui, né? Representação geométrica do intervalo fechado. Mesma coisa, vamos colocar um traço aqui. Reto, né? Tem que ser reto. Um traço. Vamos colocar um traço. E, ó, uma bolinha. E aqui uma bolinha. Ó, reparem o quê? Intervalo fechado. Ó, as duas bolinhas estão fechadinhas, né? No intervalo aberto. É só a bolinha. Agora a bolinha tá fechadinha. Isso indica, então, que o intervalo é fechado. Agora, como é que é essa representação algébrica? A mesma coisa que a gente fez antes, ó. Abre as chaves. X pertence aos reais. Tal que sempre colocamos isso, ok? E agora o que a gente vai colocar? Então, ó. Coloca como se tu colocasse o X aqui no meio, ó. X aqui no meio, o A e o B. E agora coloca aqui o sinal. Maior ou igual, fechei.
Por que eu coloquei o sinal maior ou igual? Porque neste caso, esse intervalo fechado, os números, tá? São A, B e todos aqueles que estão ali dentro. Já no intervalo aberto era diferente. Então, posso representar de outra maneira também, ó. Como é fechado, ó, o colchete para dentro, A, vírgula, B, o colchete para dentro, indica que é um intervalo fechado. Exemplo, se aqui tivesse um número, ó, que nem eu coloquei lá no outro, vamos supor que fosse o 3 e o 7. Então, quais são os números que estão nesse intervalo fechado? O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, no intervalo fechado, não são só os números que estão compreendidos entre eles. Eles também, tá? Tanto que aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? Os números x tem que ser maior ou igual a A e o B maior ou igual a B. Então, ele tá entre esses. E agora, intervalo semiaberto à direita de quem está escrevendo. Então, representação geométrica. Vou colocar um traço, a gente está falando de A e B, ó. Se é intervalo semiaberto à direita, o lado direito aqui, ó, que vai estar aberto. Este lado vai estar fechadinho, ó. Aqui, ó, está o meu intervalo. Semiaberto à direita, então este lado aqui está aberto. E a representação algébrica, mesma coisa. X pertence aos reais, tá o quê? Mesma coisa. Como se tu colocasse um X aqui, ó, bem no meio, o A e o B. E agora vou botar, se ele é fechado, menor ou igual. Se ele é aberto, só menor. Fechou? Ok? E aqui posso representar também daquele jeito que é mais simples, com colchetes. Então, ó, se é fechado, colchete para dentro, A, vírgula, B. Se aqui é aberto, colchete para fora. Então, o que significa? Intervalo semiaberto à direita. Então, vamos supor, vamos trocar por números, ó. Vamos supor que aqui seja o número 3 e aqui seja o número 7. Que intervalo é esse? Esse intervalo, quais são os números, então, que estão compreendidos aqui nesse intervalo, assim, dos números naturais, fora que tem os, né? Ó, pode ser o 3, 4, 5 e 6. O 7 não, porque intervalo aberto compreende só o que está aqui. Tanto que assim, ó, o x, esse número que a gente está procurando, tem que ser menor que 7. Então, não pode ser o 7. Agora, pode ser o 3, ó, porque o x, ó, ele tem que ser maior ou igual, daí no caso 3, tá? Depois agora a gente vai fazer com números desde o início, que vai ficar mais simples. Se tem intervalo semiaberto para a direita, também deve ter intervalo semiaberto para a esquerda. Então, ó, representação geométrica deste intervalo, tá? Ó, peraí, coloco aqui A, B. Como ele é semiaberto para a esquerda, significa que aqui na esquerda vai estar aberto. Aqui ele vai estar fechadinho. Então, aqui está o nosso intervalo. E a representação algébrica, mesma coisa, ó. Abre chaves, x pertence aos reais, tá o quê? Pronto, parei. Como se eu colocasse, ó, o x aqui no meio. Ó, o x, então, ele tem que ser menor ou igual a b. Menor ou igual a b. E ele tem que ser o quê? Maior que A. Fechei aqui o colchete, as chaves. Posso representar também com colchetes, que é bem mais fácil. O que eu vou colocar aqui, ó?
Se ele é aberto, o colchete para fora, A, vírgula, B. Se ele é fechado, colchete para dentro. Ok? Beleza? Pode. Temos um intervalo fechado, intervalo aberto, intervalo semiaberto para a direita, intervalo semiaberto para a esquerda. E nós também temos alguns intervalos que são denominados intervalos infinitos. Aqui já desenhei, então, a conotação... algébrica e a representação geométrica desses intervalos. Vamos ver, olha só. Aqui, ó, esquece o resto, só aqui, ó. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior que A. Simplesmente só X é maior que A. Então, se ele é maior que A, bom, a gente já sabe que a bolinha vai ser assim, ela não vai ser fechada, e ele tem que ser maior que A. Então, tudo que é maior que A, ele pode ser. Ele pode ser. Vamos supor, se fosse um número, só que fosse um 2. Ele tem que ser maior que 2, né? Então, ele pode ser 2, ele pode ser 3, 4, 5, 6 e ao infinito. Então, temos essa outra representação aqui também, ó. Ó, o intervalo aberto, colchete para fora, o A e o infinito, porque ele vai ao infinito. Eu só tô te dizendo que ele é maior que A. Temos agora esse outro aqui, ó. Esquece o resto. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a A. Então, mesma coisa na representação aqui geométrica. Ó, o A, só que daí a bolinha é fechada, por quê? Porque ele pode ser o A e ele pode ser qualquer outro número. Vamos supor que aqui fosse um 2. Então, ele pode ser o 2, pode ser o 3, o 4, o 5, o 6 e ao infinito. Então, nós temos essa representação aqui, ó. Ó, colchete fechado, porque é fechado, porque pode ser o A e vai ao infinito. Daí sempre vai ser aberto para o infinito, porque o infinito é gigantesco. Não sabemos o nome. Bom, vamos lá. Então, agora eu tenho aqui, ó, essa outra. X pertence aos reais, tá o quê? X é menor do que A. Nos outros, o X era maior que A. Esse X, ele é menor do que A. Então, ó, a representação geométrica. Ó, a bolinha aberta, porque ele é só menor. Então, vai ser o intervalo aberto. E, ó, ele é menor que A. Então, ele vem aqui para a esquerda. Vamos supor que o mesmo número que eu estava usando lá, o 2. Então, ele é menor que 2, tá? Então, ele vai ser, ó, os números negativos que vão vir para cá, ó. Então, ó, menos infinito, vírgula, e o A. E aqui, ó, abertinho. Então, é quando vem para o lado de cá, para o infinito. Só que aqui a gente tem a letra A, tá? Não estamos falando com o número ainda. Depois, no último exemplo, nós temos X pertence aos reais, tal que X é menor ou igual a A. Mesma coisa. O número tem que ser menor que A. Tinha botado um B ali. Menor que A, só que ele também, nesse caso, se é menor ou igual, ele pode ser o A e pode ser qualquer outro número que seja menor do que A. Então, aqui, ó, temos aqui, ó, aqui é fechadinho, porque ele pode ser o A, e é o menos infinito. Tudo que tem para a esquerda, lá na nossa reta numérica. Espero que vocês tenham entendido. Isso foi o iniciozinho. E olha aqui embaixo já o próximo vídeo, que daí eu vou dar todos esses exemplos, mas daí falando com números realmente. Se você curtiu, não deixa de dar um like, se inscrever no meu canal, acessar lá profiliafigas.blogspot.com.br